Pronto, agora tá gravando. Então, bem-vindas. Ai, muito bom. Então, ia começar com isso, Nicole. Qual o tema de hoje que eu não vi? Nem eu vi o tema de hoje. Hoje foi um negócio que eu fui fazendo. Falei, gente, chegou a hora. E não era o tarô, porque o tarô eu fiz na última vez. Eu falei assim, não é um tarô terapêutico hoje. Peraí, qual que é o tema? Pode até ser. Podemos até abrir outras coisas, tá tudo bem. Agora, além do tarô terapêutico, posso fazer leitura? Posso fazer leitura? Posso fazer mesa radiônica, que agora eu tô, ó, bonitinho na mesa radiônica, podemos fazer muita coisa aqui. Mas eu tô, na hora que eu fui entrando aqui, eu fui respirando, né, para ver assim, qual o tema que eu vou trazer. E pensando um pouco no momento, assim, que eu tô vivendo também, porque a gente também tem os temas para resgatar lá das matrizes, né? Do eu inferior. A gente tem muita coisa que dá para transitar. Mas hoje eu tive um momento, assim, eu me dei, na verdade, um presente, que eu queria muito fazer a minha revolução solar deste ano, né? Que eu não tinha feito ainda no meu mapa astral. Fiz aniversário no mês passado, mas queria dar uma movimentada nisso. E, e um dos tópicos centrais deste ano do meu mapa é o que eu já estou sentindo mesmo, que está acontecendo comigo, assim, que foi muito bom de olhar, que é a questão da autonomia, da autenticidade, né? E de um lugar de estar mais conectado com a verdade interna. Assim, eu estou no processo de fechamento de ciclos, né? Assim, vim fechando ciclos esse ano, né? De muitas formas, e ainda tem muitas coisas se organizando nesse sentido, muita coisa se abrindo também. Descobri que esse ano eu estou vibrando no ascendente escorpião, então é muita transformação para acontecer. E é o meu signo complementar, oposto, né? Que eu sou taurino, então tem aí muitos movimentos já conhecidos aqui dentro. E aí, em cima disso tudo, me veio uma dinâmica de poder trazer uma reflexão que eu sei que ela talvez não é uma reflexão muito, não é uma grande novidade, né? Mas é algo que realmente no processo da vida me toca muito profundamente e acredito que deve tocar muito profundamente vocês também. Oi, Ana, bem-vinda. Gente, eu tô muito feliz com esse grupinho que tá aparecendo aqui ao vivo. Pra mim é só gente que eu amo demais. Tá vindo Marilda. É, que é justamente a gente poder ativar dentro da gente um olhar de observação, que é assim, o que que te leva a criar interações com o mundo? O que que você está buscando ali fora, no mundo? Dentro de qualquer relação que você estabeleça, seja dentro da sua relação profissional, com o seu trabalho, seja dentro de um relacionamento afetivo amoroso, seja dentro de uma relação de amizade, dentro de uma relação familiar, né? Eu queria que, neste momento, para a gente poder aprofundar no tema que eu quero trazer, que você pudesse escolher uma relação que você sente que tem muita energia na sua vida agora. Sabe, assim, com meu marido, com meu filho, com o meu trabalho, com o meu chefe, não importa. Uma relação que você sente que está tendo, tem energia, que você vê que te visita várias vezes, que te faz questionar, ficar com pensamentos imaginários em cima daquilo, questionar, o que quer que seja. E aí, escolhendo essa relação, eu quero que você avalie o que que você busca dentro dessa relação para sua vida. O que que você acredita que essa relação te proporciona? O que que ela te dá que te faz se manter nessa relação?
que te faz escolher permanecer nessa relação? Como, por exemplo, ah, de alguma maneira, meu marido me traz um senso de segurança. Eu busco, essa sustentação financeira, esse apoio, esse suporte que eu sei que quando me falta, tal pessoa pode me dar, ou o meu trabalho, né? Me dá. Talvez eu estou até aqui, ó, infeliz no meu trabalho, mas estou nele só pelo dinheiro, porque se eu sair dele, eu não tenho esse dinheiro. Por exemplo, quero que você busque, dentro dessa relação que você escolheu, os motivos que te fazem permanecer nessa relação. Não necessariamente motivos de carência apenas. Pode até ser também motivos de prazer, né? Daquilo que você sente que é gostoso. Mas se você encontrar algum ponto de carência, melhor ainda. Não estou aqui para a gente poder terapeutizar nada agora, avaliar em profundidade nada agora. Mas estou abrindo uma porta de reflexão para que você possa se observar a partir de um ponto que eu vou trazer. E para isso eu preciso de material vivo. Então, todo mundo aí já se localizou dentro de uma relação e já consegue observar pelo menos um ponto que essa relação parece te trazer, algo que você talvez sozinha não está conseguindo, mas você acredita ou atribui, ou transfere, projeta para essa relação como um suporte, como um apoio, como uma base. Sabe? O que agora vem um ponto desafiador dessa história. Se você identifica qualquer ponto de carência ou de falta que te mantém nessa relação, bem possivelmente essa relação você não está recebendo o outro dentro dessa relação. Você não está recebendo quem de fato está ali inteiro e pronto para te dar alguma coisa. Você está em busca de preencher um vazio dentro de você, algo que você não foi capaz de dar para você mesmo. E esse é o ponto que faz com que a gente perca muita energia na vida. É um dos pontos. A gente está sempre buscando fora algo que a gente ainda não assumiu em se apropriar e se autorresponsabilizar por nós mesmos. Dentro. Ai, tal pessoa vai me dar, ou tal situação me dá sustentação financeira. Você, se você tivesse, por que eu estou falando isso? Se você tivesse isso que você está transferindo ali para fora, suprido dentro de você, será que você permaneceria com essa relação? Sabe? É importante a gente olhar para isso. É bem importante a gente olhar para isso, porque é daí que a gente fica replicando as nossas dores, muitas vezes tentando buscar mudanças que, na verdade, só nos colocam mais uma vez no processo de repetição de padrão. Porque a mudança que é possível ser feita está na sua mão, não está na mão do outro. E talvez o outro que está aí tenha muitas coisas maravilhosas a te acrescentar, te dar, te oferecer, e você não é capaz de receber, porque existe uma projeção de carência ali naquele outro, que é como se fosse o seu buraco negro que vai sugando a energia do outro para suprir isso, mas também te provoca dependência. E é uma relação de codependência. Porque para o outro também está indo, sendo atraído no seu buraco negro, tem um buraquinho ali. De repente, ele precisa de alguém que não tenha um poder e ter poder sobre essa pessoa para se sentir uma pessoa poderosa. Ele vai estar sempre em busca de alguém subalterno. E a gente estabelece tantas relações de maneira tóxica ou de dependência na nossa vida, não sendo pessoas más, né? Não sendo pessoas que querem isso, mas nos tornamos um mal.
para o outro e ainda aprisionamos o outro numa maldade, para se tornar aquele que, na verdade, não nos permite, sei lá, crescer, seguir adiante, ou aquele que é mal, que não me dá aquilo que eu necessito, ou que joga na minha cara, né? Que faz tudo por mim, e aí eu me sinto ali, de alguma maneira, em dívida, ou sei lá, posso me colocar num papel de vítima. Tão doloroso olhar para as faltas que a gente tem, porque quando você assume, então tá, isso daqui sou eu que vou fazer, aí começa o seu trabalho interno, que é assumir que isso daqui sou eu que tenho que fazer, é assumir então que talvez eu não tenha competência de fazê-lo ainda, não tenha estrutura suficiente, ainda culpabilizo de repente minha mãe, meu pai, processos, crenças ancestrais, mundo, o que quer que seja para eu estar aqui nesse lugar. Mas no fundo é só sobre eu poder me dar aquilo que eu sei que eu mereço e que eu estou em busca constante. E ter esse nível de honestidade, de coragem para poder começar a se colocar num papel de humildade para aprender a fazer aquilo que a gente ainda não aprendeu, é muito forte, porque esbarra em muitas crenças dentro da gente. Se eu coloco num lugar de humildade para aprender e eu tenho a crença de que se eu fizer errado vai dar muito ruim, meu Deus do céu. Meu medo é de errar, meu medo é de falhar, meu medo é disso, é daquilo, aí começa. A ver as histórias, e aí, para não encarar meu medo, sabe o que que eu faço? Ah, me submeto, me submeto, né, a essa relação. Me coloca aqui nesse lugar. Essas coisas começaram a me pegar muito, porque de um tempo para cá, né, como você sabe, no último encontro eu abri bastante isso, né, sobre o meu momento de transição e tudo mais. Eu percebi que para eu conseguir dar os passos para fechar alguns ciclos na minha vida, e eu ainda estou aprendendo sobre eles, inclusive o meu mapa está mostrando que esse é o momento, eu estou até um pouco mais aliviado, falando assim, tá bom, estou dentro do ritmo, né, das coisas. E eu barganhei, eu tentei negociar, sabe? E não foi uma decisão que, ao perceber que ela estava clara dentro de mim, eu consegui colocar para fora de uma maneira extremamente direta, simples, pura e organizada. E aí, neste momento, eu vou contar alguns detalhes que eu sinto que, assim, uau, como foi interessante observar isso a partir dessa perspectiva. É, por exemplo, dentro do término do meu último relacionamento, lá do ano passado, que culminou em todo esse processo, né, que na verdade foi um gatilho, um start esse processo, o que que aconteceu? Primeiro, eu conheci uma pessoa na qual a gente teve um encontro de paixão, de interesses, né? Foi meio que a primeira vista, na verdade, nesse momento, né? Bati o olho nele, achei ele um gato bonito. Bateu o olho em mim, me achou bonitão também. Falando assim, ó, vamos ver o que que dá. Isso, vamos ver o que que dá. A gente começou a se relacionar e rapidamente eu captei uma energia nele que não estava desperta em mim, mas que já existiu em mim no passado. Mas que eu nunca dei vazão ou nunca dei a devida atenção, talvez, o valor a ela. Ele era um homem muito bem-sucedido financeiramente e profissionalmente. Feliz, realizado com o que ele faz
e financeiramente falando abundante. E aquilo despertou em mim um ponto de inspiração. Esse é um primeiro aspecto super importante da gente observar. Quando a luz dentro de alguém é verdadeira, ela inspira, ela ilumina de verdade. Ele pode ter muitas sombras, como todos nós temos, mas essa luz dentro dele é muito verdadeira. Esse é um aspecto que às vezes a gente não presta muita atenção. Existem muitos falsos iluminados por aí, pessoas que têm um discurso incrível, que têm uma imagem, inclusive, muito bem criada, estabelecida, que a gente compra a ideia desse discurso. Você pode até começar a seguir essa pessoa, esse falso profeta, acreditando que vai chegar lá e, de repente, você começa a entrar num buraco maior do que aquele que você está. Quem é que já viu essa história acontecer no mundo? E aí, de repente, aquele iluminado, aquele falso profeta, também tem o seu momento de queda muito brusco. Eu já vi isso acontecendo na história, muitas vezes, né? Na história da humanidade mesmo, com pessoas que eu conheço, né? Situações assim. Então, um dos pontos que eu vejo que são muito importantes da gente observar dentro do nosso encontro é se você realmente se sente inspirado pelo outro, e não pelo discurso, mas pelas atitudes, pelo que você vê, pela energia que a pessoa emana para você. Tem pessoas inspiradoras. O que é iluminado dentro da gente inspira. E eu tive muita sorte de me conectar com um rapaz naquele ano, de maneira inclusive muito profunda, porque quando a gente tem um encontro que chega a nível de troca energética sexual, a gente mistura muita energia mesmo com o outro. Não estou falando isso de um lugar da gente ficar assim, meu Deus do céu, como é que eu vou cuidar dessa energia? Eu não estou entrando nessa seara. Eu só estou falando que, para mim, estar em contato com essa energia dele acendeu uma energia em mim que me fez assim, cara, eu quero ser bem-sucedido no que eu faço. Eu recebi muito diretamente de uma fonte de alguém que é bem-sucedido no que faz, na ação do trabalho, e na ação do dinheiro, sabe? E aí, o que que aconteceu comigo? Na questão do trabalho, para mim não é uma grande questão hoje na minha vida, porque eu já encontrei o que eu amo fazer. Eu já desenvolvi em algum nível talentos dentro do que eu amo fazer, né? Hoje eu consigo ser terapeuta, hoje eu consigo ser professor na área que eu gosto de atuar. Assim, já consegui dar alguns passos dentro disso. Tenho muitas coisas ainda a aprender, tenho me dedicado e aprendido novas ferramentas, né? E acredito que a vida também é uma surpresa que pode me abrir novas portas com coisas que eu ainda nem sei. Mas eu sei que eu amo, por exemplo, trabalhar com comunicação e comunicar aquilo que me é verdade. E eu comunico o que me é verdade a partir desses encontros, a partir da terapia que eu estabeleço com alguém, a partir de aulas que eu dou. Eu me vejo mais comunicador do que necessariamente terapeuta. Eu me vejo assim. Talvez outras pessoas me veem de outra forma. E está tudo certo. Dentro de mim, isso é. Eu já encontrei a minha profissão. Mas, por exemplo, quando eu estava ali com ele, eu fiquei assim, mas agora eu quero encontrar um sucesso. Eu quero encontrar a minha realização dentro da minha profissão. E eu quero encontrar também a minha abundância financeira. Que quando eu comecei a minha jornada lá atrás, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, com 17 eu já era concursado público e já sustentava uma família. Eu conseguia ter um certo sucesso financeiro muito jovem na vida. Mas de alguns anos para cá,
esse sucesso, essa energia, ela de alguma maneira ficou de lado. Ela não acompanhou o meu crescimento profissional dentro de outra área. Ela acompanhou um crescimento profissional antigo que eu tinha dentro de uma área diferente, né? E, e talvez eu tenha carregado mesmo muitas crenças, ideias de como poder ser bem-sucedido ou ter sucesso financeiro dentro de uma área que eu atuo pelo benefício do bem-estar e da consciência do outro, né? De despertar a consciência no mundo, para mim, para o outro, inclusive colocando dentro desse processo elementos espirituais. Para mim são sagrados, eu também falo sobre o divino, eu também falo sobre questões voltadas para a conexão, né? Direta com aquilo que lhe é verdadeiro. Mas eu não vi isso se apagar em mim durante o tempo, eu não percebi, né? Ou talvez o que eu acredito é, eu não trouxe Deus para o dinheiro na minha vida. Deus tem tudo, mas Deus não está no dinheiro. Eu tinha deixado Deus separado do dinheiro para mim, sabe? Não é que o dinheiro tenha que ser o meu Deus, mas existe Deus no dinheiro. Na minha concepção era separação. Deus está no meu serviço. Não tenho que me preocupar com dinheiro. O dinheiro só vem. Mas como assim? Aonde a gente coloca energia, a gente cria realidade. Eu não estava colocando energia no dinheiro, por exemplo. Uma coisa é dinheiro sem propósito, mal empregado, para, sei lá, né? Outra coisa é eu saber que ter, sei lá, prazer, segurança, estabilidade, me sentir livre, pode me proporcionar um bem-estar maior, inclusive de eu estar mais inteiro e mais disponível para o meu serviço, para o meu trabalho. É muito bonito tudo isso na prática, na teoria, mais na teoria, né, na falácia, mas no movimento do dia a dia eu não estava conseguindo. Até enxergar alguém que falava assim: caraca, não é que ele é bem sucedido financeiramente e profissionalmente, e essa energia tem me tocado? Então, esse ponto de inspiração, esse ponto de iluminação do outro, que num primeiro momento me inspirou a querer me iluminar e chegar nisso para mim, quando acontece o término dessa relação, que de alguma maneira, só por isso a relação já valeu a pena. E eu acredito que talvez tenha sido até por isso, da forma como Deus desenhou minha vida, que falou assim: entendeu o que que você precisava assumir para você? Então vamos para a próxima etapa. Não vamos perder tempo aqui não, né? Só que nesse não vamos perder tempo aqui não. Qual é a dor que me veio? Num primeiro momento foi assim: agora eu vou ter que dar conta disso por mim mesmo. Porque a sensação que eu tive é que parte da dinâmica de eu ter terminado aquela relação veio justamente porque eu não tinha essa estrutura que eu queria ter. Porque se eu já fosse uma pessoa extremamente bem-sucedida financeiramente, eu teria tido outras escolhas dentro de um momento de vida que a gente estava vivendo, que poderiam ter resultado em outra coisa, que não um término. Aquelas histórias que a gente vai contando, né? Aí sim, né? Aquelas coisas que a gente vai ali dentro do processo de luto em negação ou em tentativa de barganha, de negociação, né? Para se chegar num outro resultado. Mas eu entendi mesmo, mesmo, que assim, é, na hora que me veio o lugar de eu entender que eu não tenho isso daqui dentro e que ele, de alguma maneira, me trazia essa segurança, porque quer queira, quer não, eu estava ali com ele, e ele, de fato, é um cara bem generoso, tá? Bem generoso. Teve um dia, assim, que ele estava fazendo uma limpa no armário dele, que ele tinha um monte de roupa nova que ele tinha comprado, que ele não usava, que ele ia doar. E ele falou: você quer essa bermuda? Eu nunca usei, não sei o que, era bonita. Se você quiser, pode ficar para você, senão eu vou doar. Ele é essa pessoa que coloca.
energia para movimentar. Essas coisas que a gente ouve mesmo de verdade, sabe? Sem apego e a coisa abundante circula. Então, assim, nossa, eu inclusive escolhi umas 4 peças de roupa que eu achei maravilhosas lá e fiquei com elas, sabe? Nesse dia, assim, né? Até isso me veio na cabeça quando a gente terminou, né? Tipo assim, nossa, tipo, era uma pessoa que, de alguma maneira, muito generosa, me dava algum tipo de sustento de apoio financeiro, né? Tava ali, ó, disponível para isso, porque ele é assim para a vida. Então, ele é assim para mim também. Aí, no primeiro momento, eu percebi que, cara, se ele não tivesse essa luz dentro dele, desse financeiro bem-sucedido dentro dele, ou melhor, se eu tivesse meu financeiro bem-sucedido dentro de mim, em cima do que eu recebi dele no momento do término, eu ia estar sofrendo, eu ia estar tão apegado ainda à dinâmica de que se eu queria que as coisas fossem diferentes com ele, se eu fosse nutrido pelo financeiro por mim mesmo, eu continuaria aqui na dimensão de estar esperando dele que ele permanecesse. E aí eu percebi que veio um, tipo assim, não, se eu tivesse aquilo que eu estava projetando nele, que ele poderia me dar, se eu tivesse dentro de mim, eu possivelmente não ia em busca dele, porque eu comecei a enxergar um monte de coisa dele que a mim não interessava. Era uma pessoa que tinha alguns pequenos tipos de atitude que não, não era quem eu estava buscando, não era quem eu queria do meu lado com aquele tipo de atitude, sabe? Que tinha, sei lá, ele tinha, não vou expor, né, as atitudes dele, mas tinham determinadas coisas que eu só relativizava porque eu estava apaixonado, né? Mas, assim, com o passar do tempo, se a paixão vai embora, aquilo ali ia se tornar uma questão entre a gente. E aí eu comecei a perceber que aquele ponto de inspiração, que era só para iluminar a minha luz interna naquilo que eu não estava vendo por mim mesmo, foi se tornando, de alguma maneira, um alimento que eu tinha algumas direções para fazer e para suprir essa luz interna dentro de mim. Aqui veio alguns aprendizados. O primeiro deles foi, me deu uma sensação, eu vou interpretar dessa forma, não sei se é dessa energia que veio em mim, mas é a forma como eu consigo processá-la para explicar para vocês. Me veio a sensação como se fosse assim, ah, meu pacto de vingança agora eu dar certo. Agora que a gente terminou, quer saber? Agora eu vou colocar meu curso para rodar. Gente, eu deitei o cabelo no curso, editei vídeo, não sei o quê, sabe? Tipo assim, não vou depender nunca mais. Financeiramente, eu não deixo minha energia na mão de ninguém. Não quero mais criar essa relação de dependência. Porque eu já tinha vivido isso. Com o meu ex-marido, por exemplo, que eu já estava no processo que eu tinha transitado, né? De carreira, já estava no processo do caminho terapêutico e tudo mais. Eu lembro que várias vezes, assim, eu me submeti a várias coisas na relação que eu não queria, mas ele era um suporte financeiro. E eu vi muitos jogos de manipulação inconscientes na minha relação com ele, de gerar culpa dentro dele, sendo a pessoa que era, tipo assim, que estava acima do bem e do mal, porque eu fiz a máscara do iluminado, que aceitava tudo, que era tudo incrível, que dava conta de tudo, que vamos embora, e ele, humano, né? Ali do lado, sim. Eu que estou aqui querendo uma relação aberta, ele não quer e ele aceita, e como é que eu compenso isso? E de alguma maneira eu ainda falava assim, eu não, e eu percebi um sabotador meu, eu não queria dar certo financeiramente do lado dele mais, porque de alguma maneira é a forma que eu conseguia ferir. Eu aceito sua relação aberta, mas você me banca nessa relação. Eu percebi esse pacto de vingança com meu ex-marido. E aí,
Trabalhei isso, obviamente, terminamos. Hoje temos uma outra relação, eu e ele somos muito amigos, né? Com certeza dei caminhadas dentro disso, mas me vi dentro dessa outra relação nova agora, ainda na dependência financeira. Não pelos mesmos motivos de não querer evoluir para aprender o outro, mas por eu ter abraçado tanto essa máscara de não querer evoluir para ferir meu ex-marido, eu desaprendi o que que era ser a pessoa que já tinha conquistado isso na vida antes. Porque eu já tinha conquistado esse lugar de independência financeira muito jovem. Aqui, um outro aprendizado. Às vezes a gente veste uma máscara por vingança, inconsciente que seja, na vida, tantas vezes, que depois a gente desaprende, a gente se identifica muito com a máscara e desaprende. Não lembra mais o que é não ter essa máscara, não lembra mais o que é não ser essa identidade. Eu me vi fazendo isso. Eu ainda não resgatei a minha potência de independência financeira. Olha que loucura, algo que eu aprendi a fazer com 17 anos de idade. Porque eu vesti muitas máscaras. E aí, no término desse, ainda fui vestindo a máscara de agora ninguém me tira mais. Agora eu não deixo. E sim, as dores são importantes muitas vezes para trazer energia. Eu não estou julgando a raiva ou o sentimento da vingança nesse momento, tá? Ela foi importante até para eu resgatar um pouco da dinâmica de poder colocar movimento naquilo que eu não estava conseguindo me dar mais movimento, que era a minha independência financeira. Mas não se sustentou. Porque quando na minha mente me revelou, eu processei que isso poderia ser uma vingança, ela foi perdendo força de potência. Porque eu não quero ser uma pessoa vingativa, né? Então observa também, olha que loucura, a gente observar as histórias que a gente conta pra gente, o quanto que a gente se cristaliza numa imagem ideal que a gente cria pra gente. Porque sim, eu tenho a crença de que eu quero ser uma pessoa boa. E ser vingativo não é bom. E isso tirou força da minha energia de dar o salto e lançar meu curso. Não lancei o curso até hoje. Estou falando de fim de dezembro, início de janeiro. Só agora, sabe, assim, refletindo esses dias, que eu estou super no processo interno, que eu estou conseguindo compreender as artimanhas da mente, de como que a gente vai ficando preso nas histórias que a gente conta pra gente. E vai se identificando com as máscaras que a gente veste, vai se distanciando de quem a gente de verdade é. Então, a luz inspira, ao mesmo tempo que, quando vai embora, se você não sustenta a luz inspirada dentro de você, você acaba, inclusive, podendo transmutar ou modificar essa luz que estava ali inspirada dentro de você em outra coisa. Eu diminuí essa luz. Boa, Ana. Fazer esse lançamento hoje. Boa. Do curso. É, diminuir essa luz. Diminuir mesmo essa luz dentro de mim. Só que ao mesmo tempo que eu diminuí essa luz dentro de mim, eu fui percebendo assim que eu tive uma intenção muito verdadeira de falar assim, quero realmente vou me dar o merecimento de ser independente financeiro. Quero isso para minha vida. Eu não quero mais gerar uma relação de ficar projetando. Se eu já identifico uma falta que eu tenho, eu não quero mais ficar projetando essa falta para fora. Eu quero assumir a potência que é suprir a minha própria escassez, a minha própria falta, a minha própria carência. Me tornar aquele que eu espero que o outro seja para mim. Me tornar quem eu admiro. Me tornar um ponto de inspiração para mim mesmo, que seja. Sabe?
Eu trouxe muito essa intencionalidade verdadeira. E ela ficou plantada. A gente precisa também compreender uma outra dinâmica que acontece dentro da gente. Aquilo que a gente intenciona com a força do nosso pensamento, com o coração ali, o pedido verdadeiro que você faz, aquilo de fato fica plantado. É uma sementinha plantada. E eu plantei a intencionalidade dessa independência, a tal ponto que eu tenho certeza que ela vai acontecer. Eu não tenho dúvida de que ela vai acontecer. Mas também fiquei nesse lugar, né? Ela vai acontecer, mas para acontecer, criação de realidade é intencionalidade alinhado à palavra, a pensamento, à emoção e à ação. Não basta só a intencionalidade. Não basta eu ter uma intencionalidade clara e começar a tirar a energia dessa intencionalidade com a palavra, falando, ah, mas não é bem assim, seja como for, daqui a pouco. Ou com o pensamento que está ali carregado de outras energias, como no meu caso, a raiva e a vingancinha no meu pensamento, pronto, já foi carregado de uma crença ou de outra coisa que desviou a minha emoção, aquela coisa que a raiva estava virando em ação, impulsão, já não quero ter raiva, não pode, e vira outra coisa. Essa intencionalidade ela ficou plantada, mas ela não teve caminho para se expressar, para se materializar. Importante compreender a matemática da intencionalidade, mas ela está ali. Só que existe uma outra coisa que é assim, a vida ela traz algumas surpresas, né? Traz alguns movimentos de abertura. E nesse processo, com essa intencionalidade plantada, foi passando alguns meses, poucos meses, estou falando isso de dezembro, janeiro, até que chega março, que é o momento que eu realmente, né, me posiciono colocando, fechando o ciclo, por exemplo, dentro da escola da Aura. Aí, quando chega, abril, eu ainda não estou com energia o suficiente para mover na matéria todo o trabalho que eu queria mover. E em abril aconteceu ainda mais uma coisa que me trouxe mais um susto em termos financeiros. Porque foi um mês em que eu tenho, como eu sou terapeuta, então eu tenho alguns pacientes que são fixos, né? E foi um mês que a maioria dos meus pacientes fixos, pelo menos os que pagam valor integral, porque eu também faço pacotes com valores sociais, com valores menores, assim, eu adequo à realidade, né? Que eu sinto ali de cada um. Três das pessoas que pagavam integral para mim saíram de uma vez. Dois deles são porque se tornaram pais naquele mês, então é um mês bebê chegando, tipo, peraí, vamos ali adequar. E o outro porque tinha uma viagem, da empresa dele de ficar 3 meses na China, então falou que volta depois. E aí eu fiquei assim, uau! Nesse mesmo mês eu tive meu celular furtado, mais um gasto. Era o mês em que eu tinha feito mais dívidas porque eu tinha mudado de apartamento, então tô pagando ar-condicionado, mesa que tive que comprar, etc, etc. Sabe quando vem o choque e fala assim, que é isso? Tô aqui em busca da independência financeira e parece que o buraco ficou mais baixo, mais lá embaixo, né? E aí uma dinâmica que parecia que poderia trazer uma certa solução, ainda deu errado. De um acordo aqui de talvez fazer um Airbnb em algum momento que eu não estou no meu quarto, ou alguma coisa para poder ajudar nas despesas de casa. E não fizemos. Não vamos chegar nesse ponto, nesse consenso. E eu assim, opa! Aí, dentro desse processo todo, para falar bem honestamente, eu não sei se eu cheguei a ter uma atitude muito direcionada, falando assim, preciso mover ou fazer alguma coisa com isso. Porque foi tanta coisa acontecendo que eu meio, sabe quando a gente fica meio amortecido, meio anestesiado, assim, sem saber o que fazer, só vai deixando a vida passar, assim, tipo, deixa eu viver o dia de hoje, deixa eu viver o dia de hoje, deixa eu viver o dia de hoje.
eu fui indo assim. Mas eu não perdi o foco da intencionalidade. Ah, depois quero saber um pouquinho disso. Vou te dar espaço para você falar um pouquinho sobre isso. Como é que você chama isso, Marilda? Pode ser novidade para todo mundo aqui, para a gente aprender um pouquinho dessa linguagem. O que é isso? Fala em microfone para gente. Oi, eu escrevi errado ali. É pré-quedas. Na Hum, universidade que estou, quando acontece, certo? A gente está tentando algo e vem alguns fatos para a gente passar, e esses fatos são assim, assim como aconteceu com você, sabe? Acontecimentos que para a gente seria tipo assim, azar, seria algo assim, né? É chamado de pré-quedas. Pode ser pré-quedas de confirmação ou de opção. Ou seja, está confirmando que você está no caminho certo ou que você precisa fazer novos movimentos. Eu estou nessa universidade também há pouco tempo, mas eu estou gostando bastante. Cada vez que a gente toma decisões diferentes do que a gente vinha fazendo, né, com padrões, quebrando padrões que a gente tinha anteriormente, geralmente vem fatos assim, que é para confirmar se realmente tu vai, como é que a gente diz? E agora não me veio a palavra, mas é se tu vai continuar realmente com a quebra do padrão, ou se tu vai voltar para o padrão anterior, sim, onde tu estava, onde tu tinha as tuas certezas, né? compreendi. Muito bom, muito bom. Pois é, interessante essa nomenclatura. Essa nomenclatura de pré-queda é bem interessante, porque a sensação que eu tinha é que, tipo assim, não, gente, tipo, vai cair mais ainda, pelo amor, né? O que é isso aí, pré-queda? Mas, para mim fez sentido, sim, porque teve um ponto, que é esse o ponto da virada, assim, que eu sinto, que eu tava falando para vocês, que eu tava parecendo que tava meio que no marasmo, né? Ou numa coisa meio sem entender, e só deixando a vida passar. Porque quando eu fiz todas as decisões ali atrás, né, do fechamento do ciclo, do namoro, da escola, do profissional, das mudanças, etc, etc, em todas essas decisões, eu senti alinhamento com o meu coração. Eu senti que eu fiz a decisão certa. Eu senti, por exemplo, na questão do meu término com esse ex, que por mais que existisse uma voz dentro de mim, querendo assim, de repente voltar, né? Ou o que que seria alguma coisa, acontecer alguma coisa, eu tinha plena consciência, não, se eu realmente quero a minha, a minha independência e me validar e me valorizar, que é o que eu percebi que eu estava me dando muito pouco valor, né, até aquele processo, ele realmente é uma pessoa que não cabe mais na minha vida. Porque a forma como a gente terminou, ou como foi o término, foi independente do que possa ter também engatilhado ou acontecido com ele, eu, no nosso término, me coloquei 100% disponível para poder recebê-lo da forma como ele estava, para poder caminhar junto. E ele não se colocou em nenhum momento disponível para me receber ou caminhar junto, muito claramente. Então, o que eu percebi é que no momento que ele me viu mais frágil, ele optou em me deixar ali. Então, isso para mim diz muito. Eu me coligar, eu me conectar com uma pessoa que escolheu, no meu momento de fragilidade, não estar comigo, não me cabe. Não é a pessoa que eu quero caminhar. Por mais que ela tenha muita luz, em muitos aspectos. Isso para mim foi tão claro, que eu vou trazer os outros exemplos aí para acrescentar o pacotinho das paraquedas da varíola. Foi tão claro que também, no momento da escola, quando eu fechei o ciclo e resolvi, foi tão claro que para mim eu estava alinhado com o meu coração,
que isso me trouxe força para poder encarar o que quer que seja daqui para frente. O que foi acontecendo nesse período? Eu trouxe os exemplos do que o financeiro foi caindo, né? Mas aconteceram algumas coisas bem inusitadas. Esse cara, por exemplo, me mandou uma mensagem no dia que ele me viu perto da casa dele, puxando assunto. E eu, naquele momento, fiz o exercício de olhar para essa mensagem, respirar fundo, ver o que eu estou sentindo, né? Percebi que eu não estava sentindo mais nada, já estava livre, livre ali. Eu realmente vivi um luto verdadeiro ali, né? E aí eu fiquei assim, quero, sabe, parece aqueles testes assim, tipo, onde você tá mesmo? Vamos ver se você volta, se não volta, mais ou menos o que a Maria estava falando um pouco do fui para frente. Nessa coisa também do processo profissional, o que que eu senti? Quando eu fechei o ciclo com a escola, eu estava com muita energia para colocar nesse projeto. É o curso do Tarô, que já está praticamente pronto, todo gravado e etc. Ana Paula, esse é um dos projetos, né? Quando ela falou assim, lança aqui, tá tudo ali, na verdade, praticamente pronto. É só colocar na verdade, até os vídeos já foram editados, assim, do primeiro módulo. Eu já posso lançar o primeiro módulo independente dos outros, apesar dos outros já estarem praticamente prontos também, né? É, já tem o módulo um 2 pronto, e o 3 eu vou terminar daqui a pouquinho. Marilda está fazendo parte desse curso, né? Poderia já estar lançado ali. E não coloquei para frente. E aí fiquei me criando justificativas. Ainda estou passando pelo processo de encerramento do ciclo, pode ter alguma energia de luta aqui. São muitas coisas se redesenhando na minha vida. Tem muita coisa acontecendo de fato a nível familiar, a nível de outros processos aqui, de outros setores da minha vida. Mas não é sobre isso. Eu posso criar a justificativa que for, mas não é sobre isso, sabe? É sobre o que eu estou vibrando, sobre o que está acontecendo. E aí, eu não sei explicar para vocês o que aconteceu, mas é por isso que eu estou confiando na intencionalidade verdadeira e do lugar de quando a gente faz as decisões, quando a gente percebe que a paz está ali, porque isso se sustenta, independente das outras vozes ou dos outros movimentos que a gente possa ter. Eu senti que em maio, depois do meu aniversário, eu acho que eu precisava de dar virado no meu aniversário. Alguma coisa mudou. Eu já senti minha energia fazendo assim, ó, de novo. Eu falei assim, opa, tô voltando a ter energia para colocar no trabalho. Sem entender por quê, sabe? De alguma maneira eu fiquei ali um mês, sei lá, meio camelo, bebendo água só para atravessar o deserto. Pensei, agora eu tô pronto para andar nesse deserto aqui. Aí apareceram pessoas pedindo leitura da aura, por exemplo, coisa que não estava surgindo. Nem publiquei, nem divulguei nada, né? Apareceu uma nova proposta de trabalho, completamente inusitado, fora da caixinha para mim, completamente fora. Mas sábado eu vou lá fazer um desses movimentos, desse trabalho, que não tem nada a ver com o meu trabalho aqui, enquanto terapeuta, enquanto professor. Sabe quando a coisa vai se abrindo? Assim, bom, tá abrindo. Porque, na verdade, dentro desse processo, talvez o que Marilda trouxe, né, com maestria de pré-queda, assim, com essa explicação, a sensação que eu tenho é que a intencionalidade e a verdade do caminho, do que a gente escolhe, quando ela é legítima, ela é verdadeira, ela sustenta a nossa jornada. É como o Baba trazia, assim, eu vi o Baba uma vez falando sobre a dinâmica da nossa relação com a intuição. Que ele fala assim, as pessoas questionam a sua intuição e não percebem. Por exemplo, você teve a intuição de sair de onde você está sentada e ir até a porta. Aí você levanta. Aí quando você levanta, você tropeça. As pessoas já começam a questionar a intuição a partir do tropeço. Ah, eu tropecei, será que era para ir mesmo? Tipo, a sua intuição é ir para a porta. Ela não está falando sobre como o caminho vai se dar, não. Vai até a porta, confia na sua intuição. O percurso aí vai trazer o que precisa trazer para o equilíbrio dos seus karmas, para o que quer que seja, não importa. Não perca o foco da sua intuição, né?
E ali, naqueles momentos, assim, por mais difíceis que alguns percursos ou algumas decisões me foram apresentadas, mas a cada decisão que eu tomei, eu sabia que precisava de tomar aquela decisão. Fiquei em paz com a decisão que eu tomei. Só que eu percebi, tem uma parte da energia dentro da minha energia que quando eu não me dou o espaço de sustentar por mim mesmo ela, eu projeto ali fora e me torno escravo do externo. Crio uma relação de dependência do externo. E esse é o lugar que eu queria trazer mesmo, de você começar a perceber assim, a quantas eu estou gastando a minha energia, ou a quantas eu estou desperdiçando o meu potencial vital, transferindo esse poder para o outro, porque no fundo é isso que a gente faz. A gente ouve o tempo todo, né? Você dá o seu poder para o outro, você, né? Tipo, quando o outro se torna o elemento que te alimenta, você já transferiu esse poder para o outro. Quem está precisando desse alimento é você, e você é capaz de se dar esse alimento. Porque imagina, se você já tivesse esse alimento por si mesmo, você se submeteria ao outro como você se submete? O que que de fato te faz encontrar com o outro? É a sua luz, é a sua potência que está ali para somar ou a sua carência? E isso muda completamente a nossa relação com a gente mesmo. E eu vejo que um dos grandes, eu falo por mim, tá? Que um dos grandes medos é o da solidão, né? Tipo assim, aí eu tenho até medo de me tornar independente, porque se me torno independente, será que eu vou me conectar ao outro? Acha que vai ficar separado, vai ficar sozinho. Olha que loucura, é muita loucura, é muita insanidade. Ser independente é ser livre. E na liberdade a gente pode se conectar com todas, a gente pode se dissolver, se diluir sem medo. Porque você não vai mais estar se submetendo, você vai estar escolhendo com quem você quer partilhar, sabe? E escolhendo, inclusive, quem receber, como receber. E aí a vida pode se tornar mais gostosa, mais abundante, porque aí é ganha-ganha. Ninguém está indo para sugar a sua energia num buraco negro e você também não está mais sendo buraco negro sugando a energia de ninguém. É ganha-ganha. É sol do lado do sol, né? Brilhando junto, trazendo mais luz, mais vida. Só que para isso, observa. A dinâmica que eu queria trazer é observa mesmo quantas crenças, programas, histórias, o que quer que seja você conta para você, que sustenta, por exemplo, um lugar de orgulho dentro de você, que não te permite ser humilde para aprender aquilo que você desaprendeu no decorrer da sua jornada ou aquilo que você ainda nem teve chance de aprender porque não tinha bagagem, conteúdo suficiente para aprender, né? Observa a quantas você está dando força e energia para o medo, que te impede, na verdade, de simplesmente se entregar e confiar, seguir no fluxo. E eu percebi mesmo, que eu falei assim, ei, igual essa semana, foi muito importante para mim. Eu estou conhecendo uma nova pessoa agora, tá? Interessante, Camila. Tô vendo para onde que a gente vai. Tá bom. E aí me veio com uma conversa com uma certa insegurança. Foi dois elementos assim que me chamaram a atenção, coisas que jamais eu interpretaria da forma como eu interpretei dessa vez, tá? No primeiro momento no dia do vai ter um no em junho agora, quando meu irmão vai lá casar, que eu vou estar lá em BH, vai ser a mesma data que vai ter a parada gay de São Paulo. E essa pessoa já tinha comprado movimentos para ir para parada gay, não sei o que e tal, né? Então, vai ler. Aí ele chegou todo fofo para mim um dia e falou assim:
Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu comprei algumas festas e tal, só que assim, eu estou muito feliz com o que a gente está construindo, com o que a gente está se conhecendo. E essas festas para mim nem sempre são importantes, assim, de se você em algum nível se sentir incomodado de eu estar indo e tal, tipo, eu vendo os ingressos, assim, como é que você tá com isso? Porque eu não quero que nada atrapalhe o que a gente está vivendo. Fofo, né? E eu? Como é que é? Isso é uma decisão que você não tem que transferir para mim, é uma decisão sua. Tipo, eu não quero ter a responsabilidade de você escolher ou não escolher para uma festa. Eu não quero ter peso nessa decisão. Para mim é independente. Eu tô com você. Se você vai para festa, não vai para festa, não sei o que, não importa. Tipo assim, eu não tenho essa. Porque, na verdade, isso para mim é muito claro. Assim, quando eu tô com alguém que eu escolho estar com alguém. Isso para mim é muito claro. Se eu quisesse trair alguém, eu trairia alguém independente do lugar. Eu posso estar na minha casa, eu consigo trair. Então, assim, para mim não faz muito sentido alguém ter ciúme porque alguém sai sozinho, não sai sozinho, vai para isso, vai para aquilo, vai. Para mim não faz, né? Tudo bem, eu sei que nem toda cabeça pensa igual, tá tudo certo. Mas ali naquele momento, vi isso. Eu falei isso para ele, falei, olha, cabeça funciona assim, sou assado, eu entendo. Claro, nem todo mundo pensa como você assim. Então, estou te mostrando como é que eu penso. Esse sou eu, né? Faz a sua decisão o que você quiser fazer. Tá tudo certo para mim. Você tá tudo certo para mim. Qualquer coisa. O que eu sinto é, se tem reciprocidade, se eu estou sentindo segurança porque a gente está construindo, para mim tá fazendo sentido. É. Aí, passou um pouquinho, a gente estava um dia num. A gente foi ver Diabo Veste Prada 2 cinema. Tá aí, eu sei que algumas pessoas gostam, outras não, enfim. A gente foi lá. Tava doido para ver, a gente foi lá ver. Quando a gente sai do cinema, eu sou uma pessoa extremamente interessada pela vida. Tudo me chama atenção, tá? Eu olho para o lado, se eu vejo alguém bonito, eu olho. Se eu vejo alguém feio, eu olho. Se eu vejo uma coisa diferente na vitrine, eu olho. Eu sou a pessoa que sai olhando para tudo quanto é canto. Eu sou assim. Eu sou assim. Olho para qualquer coisa. E é uma expressão minha mesmo, porque eu adoro, eu sou interessado. Aí ele chegou um dia, assim, depois do filme, não sei o que, a gente é super fofo em casa, aquela coisa, tal, tal, tal. Aí ele me pontua assim, falou assim, ah, tem alguma coisa que você, que às vezes, como é que tá pra você? Tipo, entrando no assunto, como é que tá pra você, a gente e tal? Tem alguma coisa que você veja que você não tá... Eu falei assim, não, pra mim tá tudo certo, assim, tipo, tava ali leve. Ele falou assim, ah, tem uma coisinha, assim, que eu queria te trazer. Eu falei, ah, tá. Ali já me veio um negocinho, eu falei assim, por que que já não começou falando de mim? Por que que me coloca primeiro pra falar alguma coisa? Eu todo assim, ó. Falei, tá, ah. Aí ele, então, você me passa muita segurança. Eu sinto que você me respeita muito, assim, tipo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, que eu estou mais admirando dentro da nossa relação. Me sinto muito bem com você. Mas hoje me incomodou um pouco o fato de você ter olhado. Na hora que a gente estava descendo a escada rolante, segundo ele, apareceu um cara bonito subindo a escada rolante, eu fiquei olhando para o cara. Eu só não olhei para trás. E ele falou que tem essa linha, assim, um pouco tênue, né? Assim, no sentido do quanto de fato eu encaro, ou posso abrir porta para um flerte, alguma coisa. Eu falei assim, mas você me viu flertando? Não, eu te vi olhando, eu não me senti desrespeitado. Eu falei assim, mas então eu não vou mudar. A minha expressão é essa, eu sou interessado pelo mundo, eu vou olhar para tudo. Eu nem sei quem é esse cara. Pra te falar a verdade, para mim eu tava olhando, eu sei te falar o chapéu da vitrine. Assim. E sim, eu olhei para um cara que estava de preto em tal lugar. Eu falei assim, já é o terceiro. Eu falei assim, não, esse para mim foi o que eu olhei. Eu olhei porque eu achei ele bonito. Ah, mas aí no momento que eu vi que ele me olhou, eu parei de olhar. Porque para mim não interessa o flerte com ele. Eu só fui atraído pela beleza. E me atrai, coisas bonitas me atraem mesmo, eu olho. Eu sou assim, eu olho. E eu não vou mudar isso. Eu não vou mudar isso. E aí ficou meio que um clima meio difícil nesse diálogo. Mas para mim, particularmente, e eu não estou falando que eu estou certo, não, tá? Assim, para mim eu estou certo, né? A minha perspectiva. Pode ter outras perspectivas e outros olhares, né? Mas o que eu percebi é que, assim, cara, não transfira para mim uma, talvez, insegurança, uma habilidade que não é minha. Se você fala que eu te dou respeito,
Para você talvez fosse mais confortável não olhar, talvez te engatilharia menos coisas, né? Mas isso não é uma responsabilidade minha. E eu não vou abraçar para mim a responsabilidade de cuidar de uma coisa que não é minha. Se te incomoda, é você que tem a escolha de ir embora. Mas eu não vou mudar uma expressão que para mim é genuína. Não mais. Porque eu já mudei muito. E naquele momento eu me senti muito em paz com isso. Aí ele até trouxe, porque todo mundo, não é todo mundo que é assim, você tem que ver que a maioria. Eu falei assim, isso não está com a maioria das pessoas, não traga. Você super relativiza, assim, você está colocando muita coisa dentro. Sou só eu aqui. E o que eu sou é essa expressão e eu sou desse jeito. Eu deixei de te dar atenção no que você, porque ele falou que estava comentando comigo sobre o filme. Eu lembro exatamente o que ele comentou, eu lembro o que que eu respondi. Só que na hora que eu respondi, eu não estava ali olhando para ele, eu estava olhando, segundo ele, para essa pessoa, que eu não lembro dessa pessoa. Eu lembro da outra e eu lembro da vitrine. Eu lembro da mulher de alcinha. Eu fui pontuando para ele, você viu a mulher da alcinha que estava assim, ó, que estava não sei o quê? Não, não vi, falei. Aí eu falei, tá vendo? Existe um filtro dentro de você do que você captou o meu olhar, que nem foi necessariamente onde o meu olhar estava indo. Talvez eu até tenha olhado mais mesmo, de um ou outro homem bonito ali, assim. Assim como eu também olhei para a mulher que você não captou, assim como eu também olhei para a vitrine que você não captou, assim como eu também olhei para. Gente, eu lembro o detalhe do negocinho da escada rolante, que eu falei assim, gente, o vidro ali tá quebrado e aquela parte, sabe? Tipo assim, eu sou a pessoa que vai olhando para as coisas, meio virginiano, assim, né? Meu ascendente ali vai vendo as coisas. Então, eu falei, eu olhei para muitas coisas. Tem a ver com o seu filtro, não é meu. Não é meu. Então eu não vou assumir isso para mim. E ali eu comecei a perceber o quão é importante a gente estar preenchido da gente. Porque neste momento, por todas as histórias que eu fui passando até agora, para eu chegar para esse encontro, eu cheguei de um lugar que eu não tinha alcançado, por exemplo, quando eu cheguei com o anterior, né? Com o bem-sucedido financeiramente. Porque com bem-sucedido financeiramente, foi um baque para eu perceber aonde eu não estava me dando valor. E dessa vez eu consegui dar valor para minha expressão, de defendê-la. Porque de verdade, assim, na hora que ela ainda estava falando assim, porque você não me deu atenção, assim, eu achei que ali o que me pegou foi porque eu estava falando com você e você estava direcionando a sua atenção para o outro. Eu falei assim, cara, o que que você estava falando comigo? Ah, nem lembro mais, tá vendo? É você que perdeu o foco da atenção do que você está falando. Eu lembro exatamente, você me perguntou isso, e esse no filme eu te respondi isso. Eu estava com a atenção em você, mas o meu olhar realmente foi captado talvez para outro lado, para outra coisa, assim, porque eu sou interessado. Aí eu falei para ele, até falei assim, eu tenho TDAH, eu tenho um pouco de TDAH mesmo. Falei, minha atenção é difusa, eu não vou estar só aqui. Ó. Eu estou aqui prestando atenção aqui, ó. É assim, essa é uma característica minha. Foi você que perdeu o foco, não eu. Mas para mim foi muito bom olhar para isso. Olhar para esse lugar, eu estar me validando e honrando, inclusive com as minhas, entre aspas, imperfeições. TDAH é distúrbio, é um transtorno, né? Lindo, faz parte de mim, não me define, mas me traz características com as quais, se eu consigo compreendê-las, eu sei lidar muito bem. Então vamos honrar a gente, vamos validar quem a gente é, do lugar que a gente está, porque ninguém é você. Ao mesmo tempo, observe quem em você ainda sente falta de alguma coisa, porque você é capaz de fazer isso por você. Gerar a sua independência te coloca numa relação de não dependência com o outro, ou com o que quer que você se estabeleça. Então, observa o quanto de energia você não está se apropriando, porque você acredita que é o outro que vai te dar, que é o outro que ainda consegue te proporcionar. Tira isso do outro e traz para você, para ver como a sua relação de amor próprio, de validação, de autoestima muda. Ao mesmo tempo, para fazer isso, seja honesto com você. Você pode se deparar com algumas sombras que você não estava a fim de encarar, como a falta de humildade de querer aprender, como a falta de coragem de assumir
ação, como uma crença que pode falar para você que você não vai dar conta, que você não pode errar, que você não pode isso, não pode aquilo. Mas abraça. Porque se você tem uma intencionalidade clara, é lá que eu quero chegar, é isso que eu quero preencher em mim para estabelecer novos compromissos mais saudáveis, mais verdadeiros, mais legítimos comigo, eu consigo. E acredita nessa intencionalidade, porque por mais que você não faça um grande esforço para ela chegar, pode ser que ela esse movimento e te mostre, ah, começou a abrir. E te abre novas portas, novas surpresas. Essa parte financeira, para mim, está vindo de uma nova surpresa. Há 2 meses atrás, mais ou menos, eu fui num centro espírita, um bandista, aqui no Rio de Janeiro, que eu não conhecia, com um amigo meu. Uma amiga minha, que eu conversei com ela na época, falou para mim assim, brincando, né? Brincando com seriedade, né? Macumba boa é macumba longe. Aí, eu fui lá nesse canto, fui lá conhecer esse centrinho. E nesse centro, eu conversei com a entidade do dia lá, né? Para mim era bem novo, assim. E aí ela virou para mim e falou assim: em algumas ruas você vai receber uma proposta de trabalho e você vai conseguir conciliar essas duas coisas muito bem, vai te trazer muita abundância financeira. Eu não sabia se eu falava Oxalá, Inxalá, Axé, não sabia o que falar, eu só agradeci. Falei assim, é isso aí, que venha, tá tudo certo. E aí foi isso que aconteceu. Sábado agora estou indo lá para essa proposta, fazer fotos, imagina isso. Eu agora fazer fotos para a campanha de alguma coisa que eu não sei o que é direito ainda. Na verdade, essa eu sei. Que é de lançamento de óculos da Chili Beans. Falei, ah, gente, estou muito chique. Olha isso, que loucura. Sem fazer absolutamente nada, né? E não sei para onde isso vai dar, obviamente, né? Não tenho grandes pretensões nisso, mas abriu. Então, sabe quando a intencionalidade é clara e que você confia, e que você vai fazendo as decisões que o seu coração pede? Vai, deixa a vida te apresentar as surpresas dela, né? Não tenho a menor dimensão de quanto eu vou ganhar nisso ainda. Qual é o tamanho do projeto? Talvez seja uma foto para ficar no site lá uma semana e sair, tá certo? Mas é uma porta que abriu e eu achei isso interessantíssimo. Interessantíssimo. Por isso que eu digo para vocês, confie na intencionalidade. Observe de verdade com quem você está se conectando. Se a energia te inspira, é luz de verdade. Se ela não te inspira, atenção, atenção, para não cair em falsos profetas. Tem muitos por aí, hoje em dia, né? E aí, sabe, talvez nem seja um falso profeta, mas pode ser um falso profeta para você. Talvez seja verdadeiro mesmo. Com algumas pessoas, sabe, é você ouvir o seu mestre interior, não importa de onde está vindo do outro, importa de onde você está conseguindo ser você. É só sobre isso. E aí confia na intencionalidade, confia na sua escolha e vamos seguindo. Então eu queria deixar esse plantio para os nossos próximos encontros, a gente saber de onde a gente está partindo, entender onde a gente está deixando a nossa energia esvair, ver onde a gente está deixando porta de acesso, de perda de energia, de entrada de energias que não são nossas, para que a gente possa dar um mergulho mais profundo, tanto nas matrizes, quanto nos demais assuntos que possam surgir aqui com a gente, né? E na nossa pesquisa mesmo, dentro da jornada do que vem aí, esse momento, dentro do tarot terapêutico e outra história que a gente possa abrir dentro do nosso caminho de pesquisa, com a leitura e até mesmo com a mesa radiônica, que eu estou amando, está fazendo milagres aqui na minha vida também. Posso compartilhar com vocês. No mais, eu queria deixar um beijo. Espero que esse encontro de hoje possa ter plantado boas sementes e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tá bom? No mês que vem eu olho direitinho o dia, também talvez. Estou aqui ainda, juro, tentando conciliar dois encontros. Eu pretendo fazer um nesse horário mais inicinho da noite, que é um horário bom para quem está no Brasil, mas nem sempre é tão bom para quem está em Portugal, né? Que fica mais tarde lá. E aí eu queria uma ajuda de quem está em Portugal, Sofia, Ana, tem a Paula, tem outras pessoas. Qual é um horário que funciona para vocês em Portugal? Porque a minha ideia é, de repente, fazer de 15, fazer como se fosse de mês em mês, sabe? 15 dias.
um dia aqui, daqui a 15 dias no horário de Portugal, daqui a outros 15 dias o horário daqui, e assim, quem conseguir estar nos dois, ótimo, vão ser todas as aulas gravadas, mas aí eu vou conseguindo conciliar. Não fica tão pesado para mim ser 2 vezes ao mês um encontro e fica uma vez ao mês em cada horário para atender diferentes públicos. Então, depois, quem puder me dar notícia de qual horário fica bom em Portugal, para eu poder me organizar com o horário do Brasil, fica interessante. Pode até falar, Sofia, se já tiver uma sugestão. Sim, eu acho que uma hora mais cedo do que foi hoje Já Para mim esta atende? hora é boa, mas eu deito-me tarde normalmente. Mas para quem se deita mais Mas eu cedo, digo assim, na rotina de Portugal mesmo, no geral, sei sim, lá, sim. às 5 horas da tarde em Portugal é um bom horário, seis Eu horas acho que as depois você pessoas, trabalha. acho sim que eu acho que as pessoas ainda estão a trabalhar. Eu acho que uma hora mais cedo do que foi hoje, porque aqui começou às 10 da noite. Se começar às Aí 9, eu começou. acho que é. Sim, se começar Sim. às 9 daqui, eu acho Em que é uma geral, boa hora. começar 8 ou 9 da noite em Portugal é um bom horário. Seria mais ou menos isso? Sim, Só para 8 ter uma noção. normalmente é a hora de jantar em Portugal. Então, logo Então, após o jantar é melhor do que sim, antes do jantar em Portugal. é. 9 horas da noite em Portugal. Tá. Uhum. Então, eu vou tentar. De repente, uma semana eu faço às 4 da tarde do Brasil, a depender do nosso fuso de diferença, às 5, a outra semana eu faço às 7. Eu vou olhando aqui alguns horários, eu consigo me conciliar assim, tá? Que aí fica bom para os dois públicos. E é isso. Então, vou me organizar assim para o mês que vem a gente ter essa dinâmica. Beijo grande. E quem quiser trazer alguma coisa em relação ao que foi dito hoje também, ou qualquer coisa, está em aberto, né? Antes da gente despedir, só para não ficar aqui só eu falando também. Não sei se alguém quer se manifestar, né? Breno, eu até queria falar uma Sim. coisa, mas não sei se vai ficar muito tempo. É porque, assim, talvez pode ser um tema para um próximo encontro. A questão que eu tenho pensado um pouco o encontro de hoje foi muito pontual, assim, com relação à minha vida, essa questão financeira, principalmente, que é uma relação que eu tenho com a minha mãe, que é totalmente esse vínculo financeiro. Mas tem uma coisa me pegando, que é o próprio caminho do autoconhecimento tem me sufocado da seguinte maneira. Eu saí de um lugar de culpa e de me chicotear e troquei de nome. Troquei para responsabilidade. Agora o nome a responsabilidade é minha, mas eu ainda fico me chicoteando e me punindo porque eu não consigo criar a realidade do jeito que eu quero, sabe? Então, assim, mudou de nome, mas a prisão ficou a mesma. E aí e tem outra coisa também. Peso maior, né? Não é só a mesma, que agora fica com o peso de que eu sei que é a Sim, responsabilidade minha, e o correto é ter que ser isso. sim. Cara, ótimo E eu tema. fico pensando nisso, isso está me dando ansiedade, assim, sabe? Porque eu fico calculando todos os meus movimentos e pensando, não, isso está errado, não, tem que fazer assim, tem que pensar assim, agir assim, tem que alinhar tudo, porque eu tenho que cocriar minha realidade assim. Nossa, isso tem me sufocado, sabe? E aí, o que acontece? Eu ouvi uma fala do Prembaba, não sei se é essa fala mesmo. Pode ser que eu tenha entendido errado ou passou assim no feed do Instagram, né? Eu escutei que é essa questão de soltar o controle e deixar Deus agir nas nossas vidas, né? De tipo, nós fazemos um plano, mas Deus faz outro, né? Então, assim, até que ponto eu cocrio a minha realidade, até que ponto eu tenho que soltar o controle, porque esse negócio de cocriação de realidade está causando para mim, na verdade, uma coisa de controle total, assim, sabe? E uma ansiedade muito louca, sabe? É isso, eu acho que eu queria colocar. Eu achei maravilhoso. Eu acho que pode ser super o tema do próximo encontro. Super. Tá. Porque quando você fala, até quando o Baba fala, a forma como eu compreendo de soltar o controle, tem muito a ver com confiança, que tem a ver com o processo da gente não estar identificado com o medo. E para chegar nesse lugar, é uma maturidade que, enfim, que ela brota quando a gente está pronto, sabe? Na minha sensação, assim. Eu acho que é um ótimo tema. Então, para a gente não perder isso, eu vou pedir sua licença para que no próximo encontro eu vou cortar esse pedacinho da sua fala desse vídeo para começar já expondo a sua pergunta e a partir da sua pergunta a gente destrinchar e aí todo mundo poder trazer as suas contribuições também. Podemos fazer assim? Sim, tá bom. Pronto. Temos Obrigada, uma Breno. aula já bem da boa, bem do tema bom, para a gente poder olhar fundo e
e aprender junto, né? Refletir junto. Lembrando que, diferente do Baba, eu não sou iluminado, não. Então, a gente vai estar falando de um lugar um pouquinho menos elevado, mais acessível, acredito, para todo mundo, porque a gente está aí no barco junto, né? Sabe Então, uma vamos coisa lá. também? Desculpa, contar uma coisa que eu também estava tentando lembrar e agora me veio. Essa coisa do pertencimento também foi uma coisa que trocou de lugar. Porque antes eu queria pertencer a um grupo, à sociedade, a tudo mais. E agora eu me vejo fazendo coisas para pertencer, por exemplo, ao grupo de meditação, à leitura da aura, a própria escola da Aura e Sonhos. Tipo assim, eu tenho que meditar todo dia. Não porque eu quero meditar todo dia, mas é porque eu quero fazer parte disso, sabe? Porque eu quero pertencer. Eu tenho que participar de todas as aulas e ser assídua. Não, mas porque as pessoas vão me ver e eu preciso ser aceita, sabe? Então eu sinto que eu mudou o polo e trouxe todos os meus problemas pro mundo do autoconhecimento, sabe? E aí tá tudo. Eu acho que é por isso que eu tô tão perdida também, sabe? Assim, tipo, ué, tô no autoconhecimento, tô realizando, tô fazendo isso aqui, mas as coisas parecem que não mudam. Mas é porque realmente não mudou, só trocou o cenário, sabe? É uma coisa assim que. É isso que eu queria colocar também. Que tem mexido um pouco com a minha cabeça. Que eu quero sair desse lugar, sabe? Quero fazer por mim, pelo meu bem, não porque eu quero muito que ser vista ou qualquer coisa assim, sabe? Acho que é isso. Perfeito tema. Vamos trazer esse trecho desse finzinho para a gente abrir a próxima aula. Acho que é muito pertinente e você não está sozinha nessa. Não está mesmo, né? Acho muito pertinente. Que bom que você trouxe isso. Que bom. Vamos lá. Um beijo e a gente se vê na próxima aula com esse super tema maravilhoso. Que fique a inspiração para a gente voltar. Até lá.